o poder das alianças, alianças espirituais. Então, nós vamos entender hoje, ainda mais a fundo, que as alianças espirituais, elas precisam primeiro ser discernidas. Deus tem conosco uma aliança. E a aliança que Deus tem conosco, se nós quebrarmos essa aliança, Deus diz que tem consequências. Pastor, onde é que está isso? Na Bíblia toda, principalmente Deuteronômio 28. Ali ele diz, coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição, mas escolhe a bênção. Porque se você não escolher a bênção, ele diz, maldito será. E aí tem uma lista, a partir do versículo 15. E alianças que foram feitas de forma iníqua, de forma contrária à palavra de Deus, em desacordo com as Escrituras, essas alianças precisam e devem ser renunciadas, confessadas. O problema é que muitas vezes nós não sabemos que fizemos alianças erradas por não conhecermos o que Deus diz acerca delas. Então, um pouquinho disso que eu quero falar hoje, para você tentar discernir quais as alianças que podem estar na sua vida que você precisa confessar a Deus e dizer, Senhor, perdão, porque eu fiz essas alianças, mas eu não sabia. Deus se relaciona por meio de alianças, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Salomão, com Davi, enfim, Deus se relaciona por meio de alianças por toda a Escritura. E aí Jesus celebra a nova aliança no seu sangue, e nós somos participantes da aliança com Deus através de Cristo, pelo derramamento do sangue de Jesus, que nos comprou, nos resgatou, nos tirou das trevas para a luz, do inferno para o céu, da morte para a vida. A aliança na Bíblia tem 3 significados, pode ser feito de várias formas. Eu estou trazendo 3 aqui, através de refeição, através de palavras, mas toda a aliança errada, toda aliança que não é bíblica, ela se desdobrará em um grilhão, em um vínculo, em uma algema, algo que vai atar, algo que vai prender a sua vida, e você vai perceber que em algumas áreas da sua vida você não tem vida abundante. Nessas áreas da sua vida que você não tem vida abundante, que Cristo veio trazer, pode ter ali alguma coisa errada que precisa ser discernida e confessada. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Mas o diabo diz, eu vim para matar, roubar e destruir. Então, que áreas da sua vida houve morte, destruição, roubo? Que áreas da sua vida não é abundante, não é fértil? Quais são as áreas que precisam ser resgatadas, remidas pelo sangue da aliança, confessadas? 16 formas de realizar uma aliança errada estão aí. A Bíblia diz, sacrificando aos deuses e aos demônios, adorando aos deuses, ídolos e demônios, fazendo imagens de escultura, prestando culto aos ídolos. Os demônios, ídolos e demônios, é a mesma coisa na Bíblia. Nós vamos ver isso também no Novo Testamento. Proferindo o nome dos deuses e dos demônios. Só de ficar proferindo, você já está construindo uma aliança. Quando a pessoa tem aquela mania de ficar inclinando-se aos deuses, demônios, ídolos, comendo comida consagradas aos deuses, demônios, tomando bebida na casa dos deuses, demônios, ouvindo outros deuses, jurando pelos deuses, clamando aos seus deuses, apegando-se, queimando incenso, oferecendo libações, ofertas de comida, louvando aos deuses, olhando para eles com admiração, com reverência. Quando você faz qualquer uma destas coisas, a Bíblia diz que você está construindo uma aliança errada, iníqua na sua vida. E que esta aliança precisa e deve ser renunciada na sua vida, para que seja também renunciada na sua família e na sua linhagem. Porque começa por alguém. E eu creio que começa por você. Amém? Alianças erradas são armadilha, laço, cilada, diz a Bíblia.
Alianças com deuses. Não façam aliança com eles nem com seus deuses. Não deixe que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Então aqui passa a ideia da armadilha do laço, um culto errado, uma adoração, uma aliança errada, é uma armadilha para você. Alianças com imagens de escultura, diz a Bíblia. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro que são revestidas, isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não leve a coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Conheço muitas pessoas que fazem viagens por aí, outros países ou outras culturas, gostam de comprar artigos em lojas de coisa indiana, de budismo, de todo esse lixismo que tem por aí, e você traz aquele objeto para dentro da sua casa. Que origem tem esse objeto? Para quem foi feito? Aquela imagem simboliza o quê? O que é que eu estou trazendo para dentro da minha casa? A Bíblia diz, não leve isso para dentro da sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida, detestem-na totalmente, pois isso está separado para a destruição. E alianças com demônios, portanto, isso já é Novo Testamento. O que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, amém? Pode passar ali. A palavra comunhão é em grego koinonia, relacionamento íntimo. O que é comunhão? É intimidade, participação, compartilhamento. Deus fez o homem à imagem e à semelhança. Quando uma pessoa começa a se relacionar com um ídolo, meus irmãos, o ídolo tem vida? Não, a Bíblia vai dizer no Salmo 115, os ídolos deles são de prata e ouro, obras das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mão, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, a eles se tornem semelhantes todos os que fazem assim, todos os que neles confiam. Então, o que vai acontecendo? A Bíblia está dizendo que na medida que você vai se relacionando com um ídolo, com uma imagem, o que pode acontecer? O que pode não. O que vai acontecer é que você vai perdendo a sua visão, a sua audição, os seus pensamentos próprios, você vai ficando cego, surdo, mudo, paralítico, perde a sensibilidade e não tem mais diálogo com Deus, você não ouve mais a voz de Deus, porque a Bíblia diz que se torna semelhante a Ele. E se o ídolo está morto, quem se relaciona com o ídolo morre espiritualmente. Pode passar. O Senhor não divide a sua glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim, porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Por isso, diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Atributos exclusivos de Deus. Então, você precisa entender algo muito importante essa noite. Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Esses atributos são exclusivos dele. Ninguém mais tem esses atributos. Pertencem somente a Deus. Amém? É muito importante que você grave isso. Onipresente. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor é onipresente. Eu vou ler só esse, que é o versículo, só para você entender que existem vários textos que falam sobre a onipresença de Deus. Onisciente.
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Quem anuncia o fim desde o princípio? O Senhor. A onipotência pertence ao Senhor. Ele conhece o fim antes. Então, a onisciência é do Senhor. E a onipotência, para Deus, nada é impossível. Onipotência, pode fazer qualquer coisa. Esses atributos pertencem somente a Deus. E agora vem uma pergunta que eu quero te fazer, que é essa. Eu sou santo? Meu irmão, você é santo? Olha para quem está do seu lado e vê se ele tem cara de santo. O que você acha aí? Tem cara de santo. Você fala assim, pastor, é uma benção essa pessoa, é a cara de santo. O nosso conhecimento sobre santidade, o conhecimento que é divulgado amplamente por várias religiões ou doutrinas, eu, por exemplo, ia ser padre. Venho do catolicismo. Minha família toda vem de lá, é a minha herança, é a tradição que recebi dos meus pais. E de onde eu venho, eu fiz o seminário, eu quase cheguei lá no noviciado, entendeu? Mas quando eu ia chegar lá, a Márcia falou assim, pare aí onde você está. E Deus tem um plano. Porque Deus me chamou para o sacerdócio, mas também Deus me chamou para o matrimônio. Então Deus não podia me dividir no meio. E Ele disse, vai para o matrimônio, depois eu ajeito você no sacerdócio. Tem sabedoria aí. E aí, o que eu aprendi, é que ser santo, de onde eu vim com os meus pais, e por muito tempo com os padres, eu aprendi que a santidade ela é fruto de um mérito, de algo que eu fizesse, que fizesse a diferença. Então a santidade estaria vinculada a obras excelentes. A santidade estaria, assim, vinculada, ligada a um comportamento muito superior ao dos outros, um comportamento realmente diferenciado. A santidade também estaria ligada, antes, no meu entendimento, antes de eu ver isso na Bíblia, a obras tremendas que eu fizesse em vida e que depois seriam confirmadas depois da morte, e aí haveria uma beatificação, e aí eu me tornaria um santo, e me tornando um santo, haveria uma denominação dentro da igreja que levaria o meu nome. E as pessoas se reuniriam em torno da figura daquele santo e seguiriam o seu caminho por ali. Esse era o entendimento que eu tinha. Mas olhando as Escrituras Sagradas, eu vejo que santo não significa isto. Na Bíblia, santo significa separado. Eu aprendo na Bíblia que a santidade é resultado da obra de Jesus Cristo na minha vida, e não resultado do que eu faço. Jesus Cristo, quando morreu por mim, me comprou com o seu sangue. E este sangue me separou da morte para a vida, do ódio para o amor, do desespero para a esperança, da luz para as trevas. Então eu fui separado por Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo sangue da aliança, eu sou separado. Isso significa que eu sou santo. Então, com certeza, a pessoa que está ao seu lado, ela é um santo, uma santa do Senhor. Porque Jesus Cristo morreu por ela e pagou o preço por ela. Amém? Somos santos. É o que diz a palavra de Deus. Digno és, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Pode passar? Sangue não é mérito, sangue é graça. Santidade
é graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras de Deus, realizados em Cristo Jesus, para que andemos em toda boa obra que Deus separou, para que andássemos nelas. Então a salvação é graça. A santidade é graça. Veja como Paulo, quando escreve as 13 cartas do Novo Testamento, como é que Paulo se dirige à igreja? Como Paulo chama a igreja? Veja, a igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados... Meus irmãos, tinha só santinho lá na igreja de Corinto? Você sabia que na igreja de Corinto, antes da ceia começar, ou a ceia começava, alguns irmãos comiam todo o pão, bebiam todo o vinho, o outro irmão chegava e não tinha? Sabia disso? Você sabia que alguns se embriagavam na ceia do Senhor? E como é que Paulo chama uma turma dessa de santo? Me explique. Porque Paulo está dizendo assim, vocês são santos porque são separados pelo sangue de Jesus. A santificação é que é o processo do amadurecimento e a transformação de glória em glória de um crente, de uma pessoa que crê, fica mais parecido com Jesus quando vai renunciando ao mundo e à carne e vai seguindo ao Senhor. Amém? A igreja em Éfeso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. A igreja em Filipos, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. A igreja em Colossos, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças e paz. Então aqui eu escrevi para que você entenda que você é um santo, uma santa do Senhor. Você pode até pecar, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, que é fiel e justo para te perdoar de todo pecado e te purificar de toda injustiça. Você permanece santo quando confessa os seus pecados pelo sangue da aliança em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o nosso único mediador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quantos mediadores há? Um. Todos os outros textos abaixo vão falar essa mesma verdade. Meus irmãos, o que vou dizer, digo com todo respeito e com todo o carinho a todos os irmãos. Entenda o que eu também entendi, embora fosse difícil para mim, porque vindo do catolicismo e ia ser padre, como é difícil, às vezes, nós nos depararmos com uma verdade bíblica tão forte e percebemos que nem todos os ensinamentos que recebemos estavam de acordo com as Escrituras. Veja, se só Deus é onisciente, onipresente e onipotente, e eu, como fiz várias vezes enquanto fui católico, e entenda que eu amo todos os católicos, amém? Meus pais ainda são católicos, minha família ainda é, mas o sangue de Jesus irá alcançá-los também. Mas quando eu, enquanto quase padre ou católico, me dirigia a um santo e fazia a ele um pedido, eu não considerava que ele não poderia me ouvir, porque se eu estou fazendo um pedido a um santo, e você também está, e em um outro lugar uma outra pessoa está, e no Brasil outras pessoas estão fazendo esse pedido nessa mesma hora, como ele fará para ouvir todos ao mesmo tempo? Que atributo ele precisa ter? Onisciência. E se ele tiver que estar nesses lugares ao mesmo tempo, que atributo ele precisa? E se ele for responder? Você está me entendendo? É ilógico. É irracional e não é bíblico nós pensarmos que um santo pode nos ouvir sem o atributo divino. O problema é que o atributo divino é divino. O atributo da onipresença, da onipotência e da onisciência só pertence ao Senhor, só Ele tem.
Como então ele pode me ouvir e me responder? Então, quando fiz isso, sem saber, eu fiz uma oração a quem? A uma pessoa que já morreu. E a Bíblia diz que nós não devemos nos comunicar. Você está entendendo? E o Senhor Jesus deve ouvir de nós: Senhor, perdão, porque eu fiz isso. Mas eu não sabia. Eu fiz na ignorância. Porque o que eu aprendi dos meus pais, isso eu repeti. E como a gente não questiona pai e mãe? Por que a fonte pai e mãe é tão confiável? Por que a gente não questiona isso? Por que a gente nunca para pensar? Porque o pai e a mãe, quando você começou a andar, quem é que te deu a mãozinha? A mãe. O seu irmão pode até te empurrado. O irmão às vezes faz isso, mas o pai e a mãe cuidam. Quem chamava você do jeito que você é de bonitinho? Só a sua mãe pode fazer isso. Quem é que te deu comida? Quem é que cuidou de você? Foram eles. E Deus sabe o amor que eu tenho pelos meus pais. Mas nós podemos receber das pessoas que mais amamos um ensinamento errado? Sim. Eu estou dizendo para você não gostar do seu pai e da sua mãe? É isso que eu estou dizendo? Não. Eu estou dizendo para você, pense. A Bíblia diz que você deve amar e adorar a Deus sobre todas as coisas. Mais do que pai, mais do que mãe, nós temos um compromisso com o nosso Deus. A Bíblia diz, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Se você ainda ficar com dúvida sobre isso, depois o pastor Sebastião vai te explicar tudo. Entendeu? Pode passar. Alianças feitas na ignorância, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo pode cegar o entendimento da gente? Pode. Nós nos dirigimos a Deus com o coração sincero, mas às vezes cegos, porque fomos cegos pelo diabo. Heranças que se desdobram em alianças, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Jesus, diz a Bíblia. A Bíblia diz que a nossa maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais, é vã, é fútil. Mas o ensinamento das Escrituras é a sã doutrina que nos leva para Deus. Por isso, precisamos discernir nas Escrituras como devemos adorar a Deus. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito. Só podemos adorar a Deus do jeito de Deus. Ele disse: se você vier me oferecer uma oferta e você lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar e primeiro se reconcilia com o teu irmão e depois vem e me oferece oferta. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: você quer me adorar? É do meu jeito. E do meu jeito é o seguinte: a oferta fica aqui. Primeiro você vai se reconciliar com o seu irmão. Porque como é que você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Deus diz como quer ser adorado. E nós devemos adorá-lo do jeito dele. Amém? Pode passar. Alianças involuntárias. Algumas alianças foram construídas na nossa vida involuntariamente. Quando levaram você para fazer uma simpatia, quando você era pequeno, foi você que quis? Você sabia o que era simpatia? Você sabia que era sim para tia e não para tia. Você só sabia isso. Tia sim, tia não. Simpatia você não sabia nem o que era. Mas a simpatia é um jeitinho de resolver o problema. Só que não há jeitinho de resolver problema na Bíblia. Toda a nossa situação é resolvida na cruz, pelo sangue de Jesus. Não é por simpatia. Benzedeira. Rapaz, você precisa se benzer. Não é de Deus. Você já tem o sangue da aliança sobre você. Eu vou consagrar santo de devoção, nome consagrado, promessas e votos. Veja, promessas e votos aqui não pode ouvir. Promessas e votos
a Deus, podemos conversar sobre isso. Mas a quem não pode ouvir? Consagração no ventre, consultas, pedidos, orações aos mortos. Alianças involuntárias. Eu orei, fiz um voto por você. Eu orei ao santo tal por você. Eu fiz negócio por você. Involuntário, você recebeu algo que você nem sabia. Uma aliança foi feita sem você querer. Uma aliança involuntária. Alianças voluntárias. Existem alianças que são feitas na área sexual. Fantasia sexual, sexo em grupo, incesto, adultério, fornicação, prática de estupro, abuso, no caso, o abusador, o abusado é uma aliança involuntária. Sofreu estupro, da mesma forma, lesbianismo, homossexualismo, bigamia, prostituição, abortos, são alianças. Alianças erradas, alianças que nos separam de Deus. Alianças voluntárias de ligação espiritual, juramentos e promessas, deu e recebeu presentes, eu já vou explicar o contexto. Objetos memoriais da aliança, faziam refeições juntos. Por exemplo, deu e recebeu presentes. Eu atendi lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, uma mulher que disse assim, pastor, eu tenho um amante. Eu falei, então você precisa terminar com ele agora, hoje. E ela falou, tem mais uma coisa. Ele me deu uma televisão. Eu digo, onde está a televisão? Está no meu quarto. Eu falei, você está brincando? Quando você olha para a televisão, de quem você lembra? Eu lembro dele. E o que você assiste? Eu assisto ele lá na televisão. Eu falei, você tem que terminar esse relacionamento e você precisa se livrar dessa televisão. Porque essa televisão é um objeto memorial de uma aliança errada. A mulher está casada e tem o ursinho do ex-namorado. Tem condições de um negócio desse, gente? Se o marido descobrir que é do ex-namorado, o que ele faz com o urso? Fazer refeições juntos. O homem é casado, a mulher é casada, mas lá no trabalho, ele olha para aquela mulher, ela é tão legal. Vamos almoçar juntos hoje? Ah, vamos. Você nunca tinha reparado nos seus olhos, como eles são bonitos. É verde, né? Ela fala, não, é castanho, você parece verde. O que esse miserável está fazendo? Está construindo uma aliança. Muitos adultérios começam assim. E mágoas também que guardamos de alguém, é uma aliança com o maligno. Alianças voluntárias à adivinhação. Horóscopo, leitura de nuvens, quiromancia, bola de cristal, mapa astral, pêndulo, numerologia, búzios, cabala, copos, runas. Qualquer meio que você consultou para tentar descobrir alguma coisa, é uma aliança com o maligno. Porque nós, meus irmãos, que cremos em Deus, temos o Espírito Santo que tudo nos revela. O Espírito Santo nos dá sabedoria, inteligência, entendimento, discernimento, revelação, palavra de conhecimento. Ele nos guia na verdade, Ele nos capacita, nós não precisamos desse lixo. Amém? E ainda, alianças involuntárias com atividades místicas. Tem várias, yoga, abertura de chakras, eubiose, gnose, nova era, garrafadas, curso de controle da mente, esvaziamento da mente, acreditar em energias cósmicas e energias mentais. Isso é tudo uma balela do inferno para construir uma aliança errada na sua vida e te roubar a plenitude da presença de Jesus Cristo. E ainda alianças voluntárias com amuletos, patuás, talismãs, qualquer objeto com o fim de te livrar de qualquer mal ou te dar sorte, é uma aliança também errada. Porque nós não precisamos de um objeto para nos livrar do mal ou nos dar sorte. Nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos disso. Quando um crente sabe quem é, meu irmão, ninguém pode com ele. As forças do mal não podem com ele. As trevas não têm vitória na vida dele, porque ele sabe quem ele é. Mas por não sabermos, às vezes, algumas coisas, construímos algumas alianças. E nós temos que ter humildade diante de Deus
para pedir perdão por essas alianças, amém? E não só isso, somos responsáveis pelos da nossa casa para que também isso acabe. Quero encerrar aqui com essa oração, amém? Vamos orar, renovando a nossa aliança com Jesus. E aqui, eu coloquei aqui dentro um pedido de perdão. Pode vir, vem à frente, vamos fazer essa oração aqui juntos. Pedindo perdão a Deus e reafirmando a nossa aliança com Ele. Se existe alguma outra aliança na sua vida, venha. Do qual? Meus irmãos, enquanto vocês estão vindo, eu vou falar um pouquinho sobre a yoga, o pastor pediu. Se você quiser, né, venha à frente, fique à vontade. Na yoga, embora tenha uma roupagem somente de um exercício físico para trazer equilíbrio e paz, o que está por trás é a abertura de chakras. E os chakras, para eles, são pontos no corpo que eles abrem para que os demônios entrem. A yoga, ela vem dessa cultura oriental. E ela é uma prática vinculada a uma religião e a vários deuses. Portanto, você precisa tomar muito cuidado até com essas atividades que você escolhe fazer, se você não conhecer direito o que você está fazendo. Veio uma mulher aqui que eu atendi, já faz um tempo, ela é de São José dos Pinhais, e ela me autorizou a falar. Ela fez os exercícios que foi pedido no livro da yoga, e ela adquiriu uma escoliose aqui nas costas, na coluna. E ela falou: pastor, eu estou com essa escoliose e o meu desejo sexual por outros homens aumentou. E eu estava orando por ela na minha casa. Lembrei dela e comecei a orar por ela. E aí, quando eu fui dormir, eu sonhei e me apareceu um nome: Kundalini. Kundalini. Tem gente que já sabe mais que eu. Kundalini. Eu não sabia o que era isso. Mas era essa entidade que estava nela. E quando essa entidade saiu, ela foi curada na hora da escoliose. Porque ela fez uma aliança na ignorância. Mas Satanás não respeita a sua ignorância. O negócio de Satanás é te matar, te roubar e te destruir. Mas o negócio de Jesus Cristo é te dar vida e vida em abundância. Então, gente, vamos confessar os nossos pecados, sobretudo essas alianças e o da idolatria. Se você não entendeu direito o que eu falei sobre a idolatria, marque um horário comigo, eu te explico tudo. Se você quiser trazer o padre, pode trazê-lo, eu explico para ele também, porque a gente quer ajudá-los, amém? Eu amo os padres, eu não zombo deles, mas eu posso ajudá-los, se eles quiserem, amém? Então vamos orar juntos. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos principados, potestades e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Deus, a quem sirvo e não sirvo a nenhum outro. Declaro assim que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo também que renunciei a Satanás e seus demônios e a todas as suas obras. Peço perdão pelo pecado da idolatria. Renuncio e peço perdão por todas as simpatias que fiz ou que mandei fazer para mim ou para outras pessoas. Renuncio e peço perdão por todos os benzimentos que recebi, que fiz e levei outras pessoas a receber. Renuncio a todas as alianças feitas por amuletos, talismãs que possuí ou possuo. Peço perdão por ter acreditado que eles podiam me dar sorte ou me livrar de qualquer mal. Afirmo que o Senhor é a minha proteção, minha rocha, meu escudo, meu libertador e meu Deus. Pode passar. Isso. Renuncio às alianças através das atividades místicas que participei. Quebro essas alianças em nome de Jesus. O Senhor é a minha cura, a minha paz.
Verdadeiramente o Senhor é a ressurreição e a vida, e eu tenho vida abundante em Cristo Jesus. Tomo agora toda a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder para continuar a lutar contra as trevas em nome de Jesus Cristo. Cubro-me com o sangue do Cordeiro e não permito que Satanás e seus demônios venham contra mim, nem contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione, sob nenhuma forma de retaliação, em nome de Jesus. Estou livre dessas opressões e prisões e me encho agora do Espírito Santo pela fé, de forma a poder frutificar todo o fruto do Espírito, como sendo a expressão da presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu louvo e exalto o Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por sua grande vitória na minha vida. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Antes de você voltar ao seu lugar, o pastor Sebastião já vai vir para nos orientar, mas antes de você voltar, coloque sua mão assim, por favor. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor nessa noite, que aos teus filhos saírem daqui, por favor, Senhor, continue falando com eles. Senhor, não permita que nenhuma parte dessa mensagem ofenda qualquer um dos irmãos. Senhor, o Senhor sabe como eu amo todas as pessoas que estão aqui, mas foi o Senhor que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, livra-nos das tradições, livra-nos das doutrinas que não vêm do Teu Espírito. Espírito Santo, nos faça entender as Escrituras e viver de acordo com elas, porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna. Senhor, faz de cada pai e cada mãe que está aqui alguém que possa ensinar seus filhos e a sua linhagem a seguirem os caminhos retos do Senhor, e que saiam dessas famílias homens e mulheres santos do Senhor e que vivem em santidade. Senhor, nos dê ousadia para proclamar o Teu Evangelho. Nós consagramos ao Senhor todas as áreas das nossas vidas e concordamos que em todas elas hoje Satanás foi destronado, derrotado e destruído. Pai, muito obrigado, porque nós cremos num Deus que é vencedor, vitorioso, Rei de reis, Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso bom pastor. Leva-nos, Senhor, aos vales verdejantes e às águas tranquilas. E que a gente sempre tenha no Senhor um refrigério para a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém.